Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor preparou para nós. Hoje quero te acompanhar em uma jornada especial de fé, onde vamos aprender juntos sobre algo que aflige tantos corações: o peso dos pensamentos excessivos e a liberdade que encontramos quando simplesmente confiamos em Deus. Quantas vezes você já passou a noite em claro, a mente rodando em círculos, tentando resolver tudo sozinho? Quantas madrugadas você enfrentou com o coração apertado, procurando respostas que só o Pai pode dar? Esta mensagem é para você que está cansado de carregar o peso dos seus pensamentos. Deus quer te ensinar hoje que existe um caminho mais suave, o caminho da confiança. Se o seu coração está sobrecarregado com preocupações, se a sua mente não encontra descanso, permaneça aqui comigo. Escreva nos comentários: eu confio em Deus, para que juntos possamos formar uma corrente de fé e esperança. Prepare-se para sentir a paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Hoje será diferente, porque vamos entregar cada pensamento, cada ansiedade nas mãos daquele que cuida de nós. Começar o dia entregando nossos pensamentos a Deus não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria espiritual profunda. Nossa mente foi criada para refletir, planejar e sonhar, mas não foi feita para carregar o peso de todas as preocupações. Quando tentamos controlar cada detalhe da nossa vida apenas com nossos próprios pensamentos, acabamos prisioneiros. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos uma direção clara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Estas palavras nos revelam um segredo poderoso. Existe uma paz que vem quando paramos de confiar apenas em nós mesmos. Pensar demais é como tentar carregar sozinho um fardo que foi feito para ser compartilhado com Deus. Nossas análises têm limite, nossa compreensão é incompleta, mas a sabedoria do Senhor é infinita e perfeita. Quando aprendemos a descansar nele, descobrimos que ele já tem as respostas que tanto procuramos. Esta manhã é um convite para você soltar o controle e permitir que o Senhor conduza cada passo do seu dia. Jesus nos deixou um ensinamento precioso sobre este tema quando disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 34: não andeis ansiosos pela vossa vida. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O mestre sabia que a natureza humana tende a se preocupar excessivamente, a tentar prever cada cenário, controlar cada resultado. Mas ele nos convida a uma vida diferente, uma vida de confiança simples e pura no Pai, que cuida dos pássaros do céu. Se Deus cuida das aves que não plantam nem colhem, quanto mais cuidará de você, que é filho amado dele. O problema não está em pensar, mas em pensar demais sem confiar. Quando nossos pensamentos giram em círculos de ansiedade, é sinal de que esquecemos quem está no controle. Deus não pede que você desligue sua mente, mas que a alinhe com a verdade dele. Existe um descanso profundo quando entregamos o resultado de todas as coisas nas mãos do Senhor e caminhamos com fé. Hoje, permita que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo, como nos ensina 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A história do povo de Israel no deserto nos ensina muito sobre confiar em vez de se preocupar excessivamente com o amanhã. Cada dia, o maná descia do céu, alimento suficiente apenas para aquele dia. Quando tentavam guardar para o dia seguinte, o maná se estragava, ensinando uma lição poderosa. Deus supre cada dia o que é necessário para aquele dia.
Não precisamos carregar o peso do futuro nos ombros, porque o Senhor já está lá, preparando tudo com amor. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração é o antídoto para o pensamento excessivo que nos paralisa. Quando levamos tudo a Deus em oração, Ele nos promete uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda nossos corações e mentes. Não se trata de ignorar os problemas, mas de reconhecer que existe alguém maior que todos eles. Começar o dia com Deus é a decisão mais sábia que você pode fazer, porque ali você troca suas preocupações pela sua paz. Vamos orar, Senhor. Nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com corações que tanto precisam de descanso e alívio. Reconhecemos que temos pensado demais, carregado fardos que não nos pertencem, tentado resolver sozinhos o que só Tu podes. Perdoa-nos por tantas vezes confiarmos mais em nossa própria capacidade de entender do que em Tua sabedoria infinita. Queremos aprender hoje a entregar cada pensamento que nos aprisiona, cada preocupação que nos rouba o sono, cada medo que nos paralisa. Ensina-nos, Pai, a simplesmente confiar em Ti, como crianças que descansam nos braços seguros do Pai. Que esta oração da manhã seja o começo de uma nova forma de viver, onde a confiança em Ti supera qualquer análise humana. Precisamos de Ti, Senhor, porque sem Tua paz, nossa mente não encontra descanso verdadeiro. Pai amado, pedimos que neste dia Tu acalmes cada tempestade que existe dentro de nós. Quantas vezes nossa mente se tornou um campo de batalha, onde pensamentos negativos lutam contra a nossa fé. Hoje queremos declarar que não lutaremos mais sozinhos, mas permitiremos que Teu Espírito Santo traga ordem ao caos interior. Tira de nós a necessidade de controlar tudo, de prever cada cenário, de ter respostas para cada pergunta. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que Tu já preparaste o caminho à nossa frente. Que possamos experimentar a liberdade de não precisar entender tudo, mas simplesmente crer que Tu és bom e Teus planos são perfeitos. Ensina-nos a descansar na certeza de que estamos seguros em Tuas mãos amorosas. Senhor, oramos por cada pessoa que hoje acorda com a mente pesada, cheia de preocupações sobre o trabalho, as finanças, aqueles que mal abrem os olhos e já sentem a ansiedade apertar o peito, a lista de problemas rodando na cabeça. Que esta oração da manhã alcance cada coração cansado de pensar demais. Dá-lhes, Pai, a graça de entregar tudo em Tuas mãos. Mostra-lhes que Tu já tens a solução para cada situação que os aflige. Fortalece a fé de cada um, lembrando-os de que Tu nunca falhaste e não começarás agora. Que possam sair de casa hoje com o coração leve, sabendo que o Senhor vai adiante preparando o caminho. Substitui cada pensamento de medo por pensamentos de fé, cada preocupação por promessas Tuas. Deus de paz, pedimos que libertes aqueles que vivem prisioneiros de pensamentos obsessivos que rodam sem parar. Existem pessoas que não conseguem dormir porque a mente não descansa, que não aproveitam momentos felizes porque estão sempre preocupadas com o próximo passo. Toca nestas mentes, Senhor, com Tua paz que excede todo entendimento. Ensina-nos que confiar em Ti não significa não pensar, mas pensar com Tua perspectiva, sob a luz de Tua palavra. Que cada pessoa aprenda a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando os pensamentos negativos vierem, que possamos substituí-los imediatamente por Tuas promessas. Ajuda-nos a vigiar a porta da nossa mente, permitindo entrar apenas o que vem de Ti. Queremos ter a mente de Cristo, que é paz, amor e esperança. Pai Celestial,
Oramos especialmente pelos que enfrentam decisões importantes neste dia e estão paralisados tentando acertar. Aqueles que analisam cada ângulo, cada possível consequência e, no fim, não conseguem dar nenhum passo por medo de errar. Dá-lhes sabedoria, mas, acima de tudo, dá-lhes confiança de que tu guias os passos de quem te busca. Mostra-lhes que não precisam ter todas as respostas antes de começar a caminhar. Às vezes, a direção vem durante o caminhar, não antes. Ajuda-os a dar o primeiro passo com fé, confiando que tu iluminarás o próximo. Que possam experimentar a liberdade de errar sem se condenar, sabendo que até dos erros tu tiras lições preciosas. Livra-os da paralisia da análise excessiva e dá-lhes coragem para agir conforme tua direção. Senhor, pedimos que cures as feridas emocionais daqueles que pensam demais sobre o passado, revivendo continuamente. Existem pessoas que não conseguem seguir adiante porque ficam remoendo erros, mágoas, oportunidades perdidas. Que esta oração da manhã seja libertação para estes corações. Ensina-nos que confiar em Ti também significa confiar que o passado está coberto por Tua graça e não define nosso futuro. Ajuda-nos a aprender com ontem sem ficar presos nele. Traz cura para as memórias dolorosas, paz para os arrependimentos e esperança para os sonhos que pareciam perdidos. Queremos viver no presente, onde Tua misericórdia se renova a cada manhã, em vez de prisioneiros do que já passou e não pode ser mudado. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos que carregam o peso de preocupações sobre pessoas amadas que não podem controlar. Pais que não dormem pensando nos filhos, esposas que se angustiam pelos maridos, filhos que se preocupam com pais idosos, que possam entender que amar não significa carregar sozinhos o peso da vida de outros. Ensina-nos a entregar em Tuas mãos aqueles que amamos, confiando que Tu os amas ainda mais do que nós. Ajuda-nos a orar em vez de nos preocupar, a confiar em vez de tentar controlar. Mostra-nos que nossa ansiedade não muda as situações, mas nossa confiança libera a Tua ação. Dá-nos sabedoria para fazer o que está ao nosso alcance e fé para descansar no que só Tu podes fazer. Que possamos amar com liberdade e não com ansiedade. Pai de misericórdia, pedimos que libertes aqueles que vivem se comparando com outros e por isso nunca têm paz. Pessoas que pensam demais sobre o que os outros têm, conseguem, conquistam e se sentem sempre insuficientes. Que esta oração traga a revelação de que cada jornada é única e Tu tens um plano específico para cada vida. Ajuda-nos a confiar que Teu tempo e Tua forma são perfeitos para nós, mesmo que diferentes do caminho de outros. Ensina-nos a celebrar nossas próprias conquistas sem medir pelo padrão alheio. Cura a ferida da comparação que rouba nossa alegria e nos faz questionar Tua bondade. Queremos aprender a confiar que o que Tu preparaste para nós é exatamente o que precisamos. Tira de nós o hábito de olhar para os lados e nos ensina a manter os olhos fixos em Ti. Senhor, oramos por aqueles que enfrentam doenças e pensam excessivamente sobre diagnósticos, prognósticos, possibilidades. Sabemos que é natural buscar informações e entender a situação, mas pedimos que não sejam consumidos por pensamentos de medo, que possam confiar mais em Teu poder de cura do que em estatísticas humanas. Fortalece a fé de cada pessoa que luta contra enfermidades, lembrando-os de que Tu és o médico dos médicos. Ajuda-os a fazer sua parte no tratamento, mas descansar no fato de que a vida está em Tuas mãos. Traz paz para as noites de insônia causadas por preocupações com a saúde. Substitui cada pensamento de morte por promessas de vida, cada medo por fé na Tua capacidade de restaurar. Estamos confiando que Tu podes todas as coisas. Deus de provisão,
Pedimos que acalmes os corações daqueles que pensam demais sobre dinheiro, contas, necessidades materiais. Existem pessoas que perdem o sono calculando dívidas. Pessoas que não conseguem descansar porque não sabem de onde virá o sustento. Que esta oração da manhã renove a confiança de que Tu és o provedor fiel que nunca falha. Lembra-nos de que Tu alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo e que valemos muito mais. Ajuda-nos a fazer nossa parte com responsabilidade, mas confiar que a provisão vem de Ti. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, buscando primeiro Teu reino e crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Livra-nos da ansiedade que rouba nossa paz e não muda nossa situação financeira. Queremos confiar em Teu cuidado constante. Pai Celestial, oramos pelos estudantes que pensam demais sobre provas, notas, aprovações e vivem sob pressão constante. Aqueles que estudam até a exaustão, mas não conseguem descansar porque a mente não para de revisar conteúdos. Que possam aprender a fazer sua parte com dedicação, mas confiar que Tu és o Senhor também de seus estudos. Dá-lhes sabedoria para absorver conhecimento, mas também paz para descansar quando necessário. Mostra-lhes que seu valor não está em notas, mas em quem eles são em Ti. Ajuda-os a equilibrar responsabilidade com confiança, esforço com descanso, que possam experimentar a liberdade de dar o melhor de si sem a escravidão da perfeição. Queremos que confiem que Tu tens um plano lindo para suas vidas. Senhor, pedimos que libertes aqueles que pensam demais sobre relacionamentos, analisando cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Pessoas que vivem tentando decifrar intenções, prever reações, controlar dinâmicas que não lhes pertencem. Que esta oração traga sabedoria para comunicar com clareza em vez de presumir. Ensina-nos que relacionamentos saudáveis se constroem com diálogo e confiança, não com suposições e análises excessivas. Ajuda-nos a confiar mais em Teu direcionamento sobre nossas relações do que em nossas próprias interpretações. Cura as feridas de traições passadas que fazem com que desconfiemos de todos. Queremos amar com liberdade, confiar com sabedoria e descansar sabendo que Tu guardas nossos vínculos. Ensina-nos a ser transparentes e a confiar em vez de calcular cada passo em relacionamentos. Deus eterno, oramos por aqueles que pensam demais sobre o futuro e por isso não vivem o presente. Pessoas que estão sempre planejando o próximo passo, a próxima conquista, o próximo objetivo e esquecem de desfrutar hoje. Que possam entender que confiar em Ti também significa viver plenamente o momento que temos agora. Ajuda-nos a fazer planos com sabedoria, mas sem ansiedade sobre o amanhã. Ensina-nos que hoje já tem suficientes desafios e graças e que desperdiçamos bênçãos presentes, preocupados com incertezas futuras. Queremos aprender a confiar que Tu já estás no nosso futuro, preparando tudo com amor. Liberta-nos da prisão de viver sempre no quando eu conseguir e nos ensina a gratidão pelo agora eu tenho. Que possamos estar plenamente presentes em cada momento que Tu nos dás. Pai amoroso, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre suas próprias falhas e vivem em autocrítica constante. Pessoas que não se perdoam, que revisam mentalmente cada erro, que se condenam sem misericórdia. Que esta oração da manhã traga a revelação de que já há perdão completo na cruz de Cristo. Ajuda-nos a aceitar Tua graça e estender misericórdia a nós mesmos. Ensina-nos que crescer inclui errar, aprender e seguir em frente. Tira de nós a voz interior que só sabe acusar e substitui por Tua voz de amor que nos chama de filhos amados.
Queremos aprender a confiar em tua capacidade de nos transformar em vez de ficar paralisados por nossos defeitos. Que possamos nos olhar com os olhos de compaixão com que tu nos vês e seguir adiante com esperança. Senhor, oramos por aqueles que enfrentam mudanças grandes e pensam demais sobre todos os e se negativos possíveis. Pessoas mudando de cidade, emprego, relacionamento, fase de vida e que vivem aterrorizadas por possíveis fracassos, que possam confiar que mesmo se as coisas não saírem como planejaram, tu farás tudo cooperar para o bem. Dá-lhes coragem para abraçar o novo sem medo do desconhecido. Mostra-lhes que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tua fidelidade não muda mesmo quando tudo ao redor muda. Ajuda-os a ver mudanças como oportunidades de crescimento em vez de ameaças a serem temidas. Queremos confiar que tu nos levas de glória em glória e que cada nova temporada tem bênçãos preparadas. Deus de paz, pedimos que acalmes aqueles que pensam demais sobre injustiças sofridas e vivem em amargura revivendo ofensas. Pessoas que não conseguem seguir em frente porque ficam processando mentalmente situações onde foram prejudicadas. Que esta oração traga libertação do ciclo de ruminação mental que só aprofunda feridas. Ensina-nos que confiar em ti significa confiar também em tua justiça, sabendo que tu vês tudo e és justo juiz. Ajuda-nos a entregar em tuas mãos as situações que não podemos mudar e as pessoas que nos machucaram. Queremos ser livres do peso do ressentimento que só nos aprisiona enquanto o ofensor segue sua vida. Ensina-nos a perdoar não porque o outro merece, mas porque nós merecemos paz. Confiamos que tu farás justiça a teu tempo e da tua maneira. Pai Celestial, oramos por aqueles que pensam demais, tentando entender os mistérios de tua vontade e se frustram com perguntas sem resposta. Pessoas que lutam com porquês, sobre perdas, sofrimentos, orações não respondidas como esperavam. Que possam aprender que confiar não é ter todas as respostas, mas descansar em quem tu és. Ajuda-nos a aceitar que algumas coisas só entenderemos quando te virmos face a face. Ensina-nos a conviver com mistérios sem perder a fé. Mostra-nos que teus pensamentos são mais altos que os nossos e teus caminhos mais elevados que os nossos. Queremos ter a humildade de confiar mesmo quando não compreendemos, sabendo que tu és bom o tempo todo. Que possamos descansar na certeza de teu amor, mesmo quando teus caminhos parecem incompreensíveis. Senhor, neste momento entregamos a ti cada pessoa que está ouvindo ou lendo esta oração e que se identificou com a luta de pensar demais. Pai, sabemos que a mente é um presente teu, mas que o inimigo tenta transformá-la em campo de tormento. Hoje, declaramos liberdade sobre cada pensamento que aprisiona. Substituímos cada preocupação excessiva por confiança em teu cuidado. Escolhemos descansar em vez de lutar sozinhos. Queremos aprender a viver um dia de cada vez, confiando que tu já providenciaste tudo. Ajuda-nos a meditar em tua palavra em vez de remoer problemas. Que nossa mente se torne espaço de paz onde tua presença habita. Confiamos que tu estás no controle e que podemos descansar seguros em tuas mãos. Deus bondoso, pedimos que libertes aqueles que pensam demais sobre conversas passadas, revivendo diálogos, desejando ter dito algo diferente. Pessoas que perdem tempo precioso do presente, presas em interações que já terminaram. Que possam entender que cada momento é uma oportunidade de recomeçar e que não precisam carregar o peso de palavras mal escolhidas para sempre. Ensina-nos a pedir perdão quando necessário e seguir em frente com leveza. Ajuda-nos a confiar que tu redimes até nossas palavras imperfeitas.
Queremos viver presentes em conversas atuais, em vez de prisioneiros de diálogos passados. Liberta-nos da necessidade de ter sempre a última palavra ou a resposta perfeita. Confiamos que Tua graça cobre nossas falhas na comunicação. Pai amoroso, oramos por aqueles que pensam demais sobre aparências e julgamentos alheios, vivendo escravos da opinião dos outros. Pessoas que não tomam decisões sem antes imaginar o que todos vão pensar, que vivem para agradar expectativas externas. Que esta oração da manhã traga libertação desta prisão invisível. Mostra-lhes que sua identidade está segura em Ti, não em aprovação humana. Ajuda-nos a fazer o que é certo aos Teus olhos, mesmo quando outros não entendem ou aprovam. Ensina-nos a ouvir Tua voz acima de todas as outras vozes. Queremos ser livres para ser quem Tu nos criou para ser, sem medo de críticas ou rejeição. Confiamos que quem é de Deus nos entenderá, e quem não é, não precisa nos entender. Senhor, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre tarefas e responsabilidades, sentindo-se sempre sobrecarregados mentalmente. Pessoas que fazem listas intermináveis, que não conseguem descansar porque sempre há mais uma coisa para fazer. Que possam aprender que confiar em Ti inclui aceitar nossos limites humanos. Ensina-nos a priorizar o essencial e soltar o urgente que não é importante. Ajuda-nos a entender que não precisamos fazer tudo, apenas o que Tu nos chamaste a fazer hoje. Dá-nos sabedoria para delegar, coragem para dizer não e paz para deixar algumas coisas inacabadas. Queremos trabalhar com excelência, mas descansar com tranquilidade, confiando que Tu supres o que falta. Deus Todo-Poderoso, oramos por aqueles que pensam demais tentando resolver problemas de outras pessoas que não lhes pertencem. Indivíduos que carregam fardos que não foram feitos para seus ombros, que perdem sono com situações sobre as quais não têm controle. Que esta oração traga sabedoria para discernir o que é nossa responsabilidade e o que precisamos deixar nas Tuas mãos. Ensina-nos a ajudar sem assumir o problema do outro como se fosse nosso. Ajuda-nos a ter compaixão sem nos perdermos no processo. Queremos amar e apoiar as pessoas, mas também manter limites saudáveis que nos preservam. Confiamos que Tu cuidas de cada pessoa melhor do que nós jamais poderíamos cuidar. Pai Celestial, pedimos que libertes aqueles que vivem pensando excessivamente em cenários catastróficos que provavelmente nunca acontecerão. Pessoas que antecipam tragédias, que sempre esperam o pior, que vivem sob nuvem de pessimismo. Que possam entender que confiar em Ti significa crer que Tu és bom e que Teus planos são para nosso bem. Ajuda-nos a substituir pensamentos de catástrofe por promessas de Tua fidelidade. Mostra-nos que a maioria das coisas que tememos nunca se concretiza e que desperdiçamos paz presente por medos futuros. Queremos ter esperança realista, fundamentada em quem Tu és. Não em otimismo vazio, mas em confiança sólida. Ensina-nos a lidar com problemas quando e se eles vierem, não a criá-los antecipadamente na imaginação. Senhor, oramos por aqueles que pensam demais sobre suas escolhas de carreira e sentem que já é tarde para mudar ou recomeçar. Pessoas presas em trabalhos que não amam porque temem o desconhecido, que sonham com mudanças, mas não ousam dar o passo. Que esta oração da manhã renove a coragem de confiar em novos começos. Mostra-lhes que nunca é tarde quando Tu estás envolvido e que Teus planos sempre têm propósito. Ajuda-nos a buscar Tua direção sobre nossa vocação e confiar que Tu abrirás portas que precisam abrir. Dá-nos sabedoria para planejar, mas também ousadia para agir quando nos guias. Queremos fazer o que nos trouxe até aqui com gratidão, mas também estar abertos para onde Tu ainda quer nos levar. Deus provedor, pedimos que acalmes aqueles que pensam demais sobre envelhecer, sobre o corpo mudando, sobre tempo passando.
Pessoas que vivem ansiosas sobre rugas, cabelos brancos, limitações que vêm com a idade. Que possam entender que cada fase da vida tem sua beleza e propósito quando vivida em Ti. Ensina-nos a aceitar com gratidão os anos que nos dás, celebrando a sabedoria que vem com experiência. Ajuda-nos a focar menos em aparência externa e mais em beleza interior, que se renova diariamente. Queremos envelhecer com graça e dignidade, confiando que nosso valor não diminui com os anos. Confiamos que em Ti há vida abundante em todas as idades. Pai misericordioso, oramos por aqueles que pensam demais sobre oportunidades perdidas e vivem no "e se eu tivesse?". Pessoas que não conseguem apreciar o presente porque ficam imaginando vidas alternativas. Que esta oração traga paz com as escolhas feitas e confiança de que Tu podes escrever histórias lindas com qualquer ponto de partida. Ajuda-nos a aceitar que cada decisão nos trouxe até aqui por alguma razão. Ensina-nos que não existem vidas desperdiçadas quando entregues a Ti. Queremos olhar para frente com esperança em vez de para trás com arrependimento. Confiamos que Tu redimes tempo e que nunca é tarde para Teus propósitos se cumprirem. Senhor, pedimos que toques aqueles que pensam demais antes de dormir e sofrem com insônia causada por mente acelerada. Pessoas que se deitam exaustas, mas não conseguem desligar os pensamentos, que passam horas na cama, revisando o dia ou planejando amanhã. Que possam aprender a entregar cada preocupação antes de dormir, confiando que Tu não dorme nem cochila e guardas nosso descanso. Ensina-nos a criar rituais de entrega a Ti, a usar a noite para descansar e não para processar. Dá-nos graça de dormir profundamente, restaurando corpo e mente. Queremos acordar renovados e não mais cansados do que deitamos. Confiamos que Tu cuidas de nós enquanto dormimos e que podemos descansar em paz. Deus de amor, oramos por aqueles que pensam demais sobre sermões, mensagens, conselhos recebidos, analisando cada palavra excessivamente. Pessoas que dissecam ensinamentos até perder a simplicidade da mensagem, que complicam o que Tu fizeste simples, que possam ouvir com coração aberto e aplicar com fé simples. Ensina-nos a não intelectualizar tanto Tua palavra a ponto de não a viver. Ajuda-nos a ser praticantes e não apenas analistas. Queremos que o conhecimento resulte em transformação, não apenas em mais informação. Confiamos que Teu Espírito nos guia em toda a verdade e que não precisamos ter todas as respostas teológicas para Te obedecer com amor. Senhor, neste instante de entrega e rendição, queremos elevar a Ti nossos pensamentos mais profundos e nossas emoções mais ocultas. Tu conheces cada área da nossa mente que ainda luta por controle, cada tentativa nossa de compreender o incompreensível, cada preocupação que insiste em voltar. Hoje, queremos colocar tudo aos Teus pés, crendo que Tua sabedoria é maior do que nossa lógica e Teu amor é mais forte do que nosso medo. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta um peso saindo dos ombros, como se o próprio céu respirasse junto conosco, trazendo alívio e descanso. Pai, ensina-nos a viver com leveza diante da vida, a não nos perdermos em labirintos de pensamentos que não nos levam a lugar algum. Dá-nos a serenidade de aceitar o que não podemos mudar e a coragem de confiar mesmo sem entender. Que cada situação que parecia um fardo se transforme em aprendizado e cada incerteza em oportunidade de fé. Que a paz, como um rio, flua sobre nossas mentes e apague o ruído da ansiedade. Queremos viver o hoje com plenitude, certos de que Tu estás cuidando do amanhã. Senhor, coloca em nós o discernimento para perceber quando estamos presos em nossos próprios pensamentos e não em Tua voz. Quantas vezes o medo disfarçado de prudência nos impede de seguir o caminho
que tu já preparaste. Quantas vezes deixamos de experimentar milagres porque analisamos demais antes de confiar? Ensina-nos a ouvir teu sussurro suave no meio do barulho interior, a distinguir entre a razão que aprisiona e a fé que liberta. Queremos agir pela direção do Espírito e não pela inquietação da mente. Pai amado, pedimos que tu nos ensines a arte do silêncio interior. Há momentos em que o melhor que podemos fazer é calar a mente e apenas te sentir. Que possamos encontrar esse espaço sagrado dentro de nós, onde tua presença habita e onde nenhuma preocupação consegue entrar. Que aprendamos a repousar nesse silêncio como quem encontra abrigo em meio à tempestade. Que cada respiração se torne um ato de fé e cada pausa uma oração sem palavras. Senhor, queremos aprender a transformar cada pensamento inquieto em clamor, cada dúvida em oportunidade de conversa contigo. Que a oração seja nosso refúgio e nossa rotina, o lugar onde deixamos de pensar sozinhos para começar a pensar contigo. Que cada vez que o medo vier, nossa mente corra para ti e encontre descanso nas tuas promessas. Queremos que a fé seja a ponte entre nossa mente e teu coração, um caminho constante de confiança e entrega. Pai de amor, liberta-nos da pressa mental que nos faz querer respostas imediatas. Ensina-nos a esperar o teu tempo sem ansiedade, a entender que teus planos se desenrolam com perfeição, mesmo quando parecem lentos. Que possamos ver beleza nos intervalos, sabedoria nas pausas, propósito nas demoras. Que o tempo de espera se torne o solo fértil onde cresce nossa confiança. Queremos aprender a descansar na certeza de que nada está atrasado para quem confia em ti. Senhor, toca profundamente nas mentes que carregam lembranças dolorosas e pensamentos que não cessam. Que cada recordação de sofrimento seja lavada pela tua graça restauradora. Que possamos olhar para o passado sem medo, com a serenidade de quem foi curado por teu amor. Que nenhuma lembrança antiga tenha poder de nos prender e que o presente seja vivido com liberdade e alegria. Que tua luz apague as sombras que insistem em permanecer em nossos pensamentos. Deus eterno, ensina-nos a valorizar o silêncio da alma mais do que a corrida das ideias. Que o pensar se torne ferramenta e não prisão. Que a sabedoria venha da comunhão contigo e não apenas da análise humana. Mostra-nos que pensar com fé é diferente de preocupar-se, que meditar na tua palavra é o caminho que nos liberta das vozes interiores que nos perturbam. Queremos viver com mente clara, coração tranquilo e espírito sensível à tua vontade. Pai misericordioso, ajuda-nos a entender que o controle é uma ilusão que nos esgota. Quantas vezes achamos que pensar mais nos trará segurança, quando na verdade só aumenta nossa ansiedade. Hoje queremos soltar as rédeas e confiar que tu és o condutor da nossa história. Ensina-nos a viver com fé prática, confiando nas pequenas coisas do dia a dia e não apenas nas grandes. Que possamos sentir a leveza de saber que não precisamos ter todas as respostas. Senhor, queremos que nossa mente seja um jardim de paz, onde florescem pensamentos de esperança e fé. Que o teu Espírito seja o jardineiro que arranca as ervas daninhas da dúvida, do medo e da preocupação. Que cada semente plantada em oração brote em tranquilidade e alegria. Queremos que nossa mente seja território teu, livre de confusão e cheia de luz. Que cada pensamento que surgir encontre em ti seu repouso. Pai de ternura, quando os pensamentos quiserem nos dominar, lembra-nos das tuas promessas. Que as palavras que um dia foram ditas por Jesus ressoem em nós. Não temas, crê somente. Que essa frase se torne escudo contra toda inquietação, muro contra o medo e farol nas noites de incerteza.
que ela se repita dentro de nós, até que o coração e a mente aprendam a descansar na tua fidelidade. Senhor, pedimos que cada pessoa que ora agora possa sentir um renovo interior, como se um vento suave varresse a mente, levando embora o excesso. Que haja leveza no pensar, doçura no sentir e paz no existir. Que as preocupações se dissolvam na tua presença como nuvens diante do sol. Que cada um possa perceber que pensar menos e confiar mais é um ato de fé e sabedoria. Pai, ajuda-nos a lembrar que confiar não é desistir de agir, mas agir com o coração tranquilo, guiado pela tua vontade. Que cada decisão tomada hoje seja feita em paz, sem medo, sem culpa, sem pressa. Que caminhemos sabendo que tu vais à frente, abrindo portas e fechando as erradas. Que tenhamos coragem de seguir quando disseres vai e serenidade de esperar quando disseres fica. Senhor, que a mente de quem ora agora se torne templo de tranquilidade. Que todo pensamento negativo seja substituído por lembranças de tua bondade. Que a gratidão ocupe o espaço da preocupação e a fé tome o lugar do medo. Que possamos olhar para o futuro sem ansiedade, para o passado sem arrependimento e para o presente com confiança. Pai Celestial, que esta oração se torne um marco na vida de quem lê ou escuta. Que a partir de hoje, cada um aprenda a não pensar tanto, mas a descansar em Ti. Que os pensamentos se tornem orações, as dúvidas se transformem em fé e o cansaço se converta em esperança. Que possamos sair deste momento com a mente limpa, o coração leve e a alma cheia de paz. Deus eterno, sabemos que não existe paz verdadeira fora da Tua presença. Por isso, queremos fazer de Ti nossa primeira escolha em todos os momentos. Que ao acordar, nossos pensamentos se voltem a Ti antes mesmo de se ocuparem com o dia. Que cada respiração nos lembre que estamos sustentados pelo Teu amor. Que nossa mente aprenda a permanecer em Ti, onde há descanso e segurança. Senhor, que esta confiança que plantaste hoje cresça e floresça em nossos dias. Que não retornemos aos velhos hábitos de preocupação e controle. Que a fé se torne nossa linguagem, a calma nosso ritmo e a entrega nosso estilo de vida. Que possamos ensinar outros a também confiar, tornando-nos exemplos vivos de serenidade que vem de Ti. Pai amoroso, ao encerrar esta oração, colocamos diante de Ti tudo o que ainda pesa em nossa mente. Cada pensamento insistente, cada medo escondido, cada dúvida não dita. Pedimos que leves tudo e substituas por Tua paz, que excede todo o entendimento. Que a partir deste momento possamos viver em descanso completo, confiando que Tu estás no comando de todas as coisas. Senhor, queremos declarar com fé que nossa mente é Tua, nosso coração Te pertence e nossos passos são guiados pela Tua luz. Que nada nos tire da confiança de que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que cada novo amanhecer seja lembrança viva de que o controle não está em nossas mãos, mas nas Tuas. Pai, que cada pessoa que ora comigo agora sinta que o peso desapareceu. Que um sopro de esperança invada cada pensamento e traga frescor à alma. Que o dia comece leve, que a mente se acalme e que a fé cresça silenciosamente dentro de cada um. Que a confiança se torne hábito e a paz, companheira constante. Deus fiel, termina em nós esta obra de transformação. Que nossa mente seja renovada diariamente pela Tua palavra e nosso coração permaneça firme em Tua verdade. Que esta oração não seja apenas palavras ditas, mas uma decisão de vida. Queremos caminhar confiando, pensar com serenidade e viver com plenitude. Que tudo seja para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Pai Celestial, pedimos que libertes aqueles que pensam demais sobre situações sociais, ensaiando mentalmente cada encontro, temendo constrangimentos.
Pessoas com ansiedade social que vivem em autoconsciência excessiva, analisando cada gesto, cada palavra dita, que esta oração da manhã traga naturalidade e liberdade para ser quem são. Mostra-lhes que não precisam ser perfeitos em interações sociais, apenas autênticos. Ajuda-nos a focar menos em como somos percebidos e mais em genuinamente conectar com outros. Ensina-nos que a maioria das pessoas está tão preocupada consigo mesma que mal nota nossos pequenos deslizes. Queremos viver com leveza social, confiando que Tu nos criou únicos e isso é suficiente. Senhor, oramos por aqueles que pensam demais sobre alimentação, corpo, dietas e vivem em ciclo de culpa e compensação. Pessoas que não conseguem desfrutar uma refeição sem calcular calorias ou se punir mentalmente. Que possam aprender que Tu criaste alimento para ser desfrutado com gratidão, não temido com ansiedade. Ensina-nos equilíbrio sem obsessão, saúde sem neurose. Ajuda-nos a honrar o corpo que nos deste sem transformá-lo em ídolo. Queremos cuidar de nós mesmos com amor, não com punição. Confiamos que podemos ter disciplina sem rigidez cruel e liberdade sem negligência. Deus sábio, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre política, notícias, estado do mundo e vivem em angústia constante. Pessoas que checam notícias compulsivamente, que se afundam em debates que só geram estresse. Que esta oração traga a perspectiva de que Tu és soberano sobre nações e história. Ajuda-nos a ser cidadãos responsáveis sem perder nossa paz em Ti. Ensina-nos que podemos estar informados sem estar consumidos. Queremos fazer nossa parte por justiça e verdade, mas confiar que o mundo está em Tuas mãos, não nas nossas. Confiamos que Teus propósitos prevalecem acima de qualquer governo ou sistema humano. Pai amoroso, oramos por aqueles que pensam demais sobre presentear, agradar, impressionar outros e vivem sob pressão constante. Pessoas que não dão presentes simples por medo de não ser suficiente, que se endividam tentando impressionar. Que possam entender que amor verdadeiro não precisa de grandes gestos para ser real. Ensina-nos que presença vale mais que presentes e que sinceridade simples supera a extravagância vazia. Ajuda-nos a dar com alegria o que podemos, sem culpa pelo que não podemos. Queremos amar de verdade, não performar amor. Confiamos que gestos sinceros do coração têm mais valor que qualquer presente caro sem sentimento. Senhor, pedimos que libertes aqueles que pensam demais sobre tecnologia, redes sociais, conexões virtuais e sentem ansiedade. Pessoas que checam likes compulsivamente, que se comparam com vidas editadas online, que sentem medo de estar perdendo algo. Que esta oração da manhã traga liberdade do vício da aprovação virtual. Mostra-lhes que sua vida real é mais importante que sua vida online. Ajuda-nos a usar tecnologia como ferramenta, não como definição de valor. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis, a ter períodos sem telas, a estar plenamente presentes. Queremos conexões reais, não apenas virtuais. Confiamos que nossa identidade está em Ti, não em seguidores ou curtidas. Deus fiel, oramos por aqueles que pensam demais sobre legado, sobre o que deixarão quando partirem, sobre como serão lembrados. Pessoas que vivem preocupadas com impressão que causam, com marca que deixam. Que possam entender que o legado verdadeiro é construído em atos cotidianos de amor e fidelidade. Ensina-nos que não precisamos fazer grandes feitos para ter vidas significativas. Ajuda-nos a ser fiéis no pequeno, amorosos no ordinário, presentes no simples. Queremos viver para a Tua glória, não para nosso nome ser lembrado. Confiamos que Tu honras vidas bem vividas, mesmo aquelas que o mundo nunca conhecerá.
Pai misericordioso, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre tempo, sentindo que nunca têm suficiente, sempre correndo. Pessoas que vivem em pressa constante, que sentem culpa por descansar, que medem produtividade sem cessar. Que esta oração traga a revelação de que tu criaste ritmos de trabalho e descanso. Ensina-nos que descansar não é perder tempo, mas investir em restauração que nos torna mais eficazes. Ajuda-nos a viver com intencionalidade em vez de apenas velocidade. Queremos fazer o que importa, não apenas o que é urgente. Confiamos que há tempo suficiente para tudo que tu planejaste para nós neste dia. Senhor, oramos por aqueles que pensam demais sobre habilidades que não têm, comparando-se sempre com pessoas mais talentosas. Indivíduos que desistem antes de começar porque alguém já faz melhor, que possam entender que não foram chamados para ser outros, mas para ser a melhor versão de si mesmos. Ensina-nos que todos têm dons únicos e que não existe competição no reino, apenas contribuição. Ajuda-nos a desenvolver o que temos sem inveja do que outros têm. Queremos usar nossos talentos com alegria para a tua glória, não escondê-los por insegurança. Confiamos que tu nos equipaste perfeitamente para o que nos chamaste a fazer. Deus eterno, neste momento pedimos que cada pessoa que está orando conosco possa sentir paz inundando sua mente e coração. Que todos os pensamentos que aprisionam sejam substituídos por tua verdade libertadora. Não queremos mais viver escravos de nossas próprias mentes, mas livres pela renovação que só tu trazes. Ajuda-nos a meditar em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama. Que nossa mente se torne jardim onde tua paz floresce, não campo de batalha de preocupações. Queremos descansar, confiar e viver plenamente cada dia que nos dás. Confiamos que tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas e que podemos simplesmente descansar em teu amor. Pai bondoso, oramos por aqueles que passam horas pensando excessivamente sobre possíveis conflitos que ainda não aconteceram. Pessoas que ensaiam discussões mentalmente, preparando defesas para ataques imaginários. Que possam entender que esta antecipação apenas rouba a paz sem trazer nenhum benefício. Ensina-nos a lidar com situações quando e se elas acontecerem, não a criá-las antecipadamente na mente. Ajuda-nos a confiar que tu nos darás as palavras certas no momento certo. Queremos viver em paz, não em estado de alerta constante contra ameaças que existem apenas em nossa imaginação. Senhor, pedimos que libertes aqueles que não conseguem tomar decisões simples porque pensam demais em consequências improváveis. Pessoas paralisadas escolhendo roupas, comida, caminhos, porque analisam cada possibilidade exageradamente. Que esta oração traga simplicidade e leveza para escolhas cotidianas. Mostra-lhes que nem toda decisão tem peso eterno e que muitas vezes qualquer escolha razoável serve. Ajuda-nos a reservar energia mental para decisões que realmente importam. Queremos viver com mais fluidez e menos rigidez, confiando que tu diriges nossos passos, mesmo em escolhas pequenas. Deus de paz, oramos por aqueles que pensam demais sobre como eram no passado, desejando voltar a ser quem foram. Pessoas presas em versões antigas de si mesmas, sem aceitar mudanças que o tempo e as experiências trouxeram, que possam abraçar quem estão se tornando em ti. Ensina-nos que transformação é natural e saudável e que não precisamos permanecer os mesmos para sempre. Ajuda-nos a honrar nosso passado, mas viver nosso presente. Queremos crescer e evoluir, não estagnar em nostalgia. Confiamos que cada versão de nós tem seu tempo e propósito em tua história.
Pai Celestial, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre críticas recebidas, revivendo palavras duras repetidamente em suas mentes. Pessoas que não conseguem esquecer comentários maldosos, que dão mais peso a uma crítica do que a 100 elogios. Que esta oração traga cura para feridas causadas por palavras. Mostra-lhes que não precisam concordar com toda opinião sobre eles. Ajuda-nos a filtrar críticas, aprender com construtivas e soltar as destrutivas. Queremos ter identidade tão segura em Ti que palavras alheias não nos definam nem nos destruam. Senhor, oramos por aqueles que pensam demais sobre textos, mensagens, procurando significados ocultos em cada palavra recebida. Pessoas que analisam cada vírgula, cada demora em responder, cada emoji usado ou não usado, que possam aprender a comunicar claramente suas dúvidas em vez de presumir intenções. Ensina-nos que nem tudo tem subtexto e que muitas vezes simplicidade é apenas simplicidade. Ajuda-nos a não complicar relacionamentos procurando problemas onde não existem. Queremos confiar mais e analisar menos, amar mais e suspeitar menos. Deus Todo-Poderoso, pedimos que libertes aqueles que vivem pensando excessivamente sobre impressões que causaram em encontros passados. Indivíduos que revisam mentalmente cada interação social, mortificando-se por pequenos constrangimentos, que possam entender que a maioria das pessoas já esqueceu o que eles tanto remoem. Ensina-nos a rir de nós mesmos e não levar pequenos deslizes tão a sério. Ajuda-nos a focar em próximas oportunidades em vez de performances passadas. Queremos ser livres da autoconsciência paralisante e viver com naturalidade. Pai amoroso, oramos por aqueles que pensam demais sobre saúde de modo hipocondríaco, interpretando cada sintoma como doença grave. Pessoas que vivem em alerta constante sobre o corpo, consultando a internet compulsivamente, sempre temendo o pior. Que esta oração da manhã traga equilíbrio entre cuidado responsável e confiança tranquila. Mostra-lhes que nem toda dor é doença terminal e que a ansiedade frequentemente cria sintomas que não existem. Ajuda-nos a buscar ajuda médica quando necessário, mas não viver em terror constante. Queremos confiar que nosso corpo está em Tuas mãos. Senhor, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre sexualidade, identidade, lutas internas e não encontram paz. Pessoas confusas, condenando-se, tentando entender sentimentos complexos sozinhas, que possam trazer todas as suas questões a Ti com honestidade, sem medo de rejeição. Ensina-nos que Tu nos amas completamente e que não há questão que nos separe de Teu amor. Ajuda-os a buscar sabedoria, conselho e caminhar em verdade com compaixão por si mesmos. Queremos viver em liberdade de condenação e em busca sincera de Tua vontade. Deus de misericórdia, oramos por aqueles que pensam demais sobre situações traumáticas passadas, revivendo o terror repetidamente. Pessoas com memórias dolorosas que invadem pensamentos constantemente. Que esta oração traga profunda cura emocional e paz sobre memórias perturbadoras. Mostra-lhes que não estão mais naquele lugar, que sobreviveram e que Tu podes restaurar o que foi quebrado. Ajuda-os a buscar ajuda profissional quando necessário e encontrar comunidade segura. Queremos que memórias percam o poder de controlar o presente e que vivam livres do passado. Pai Celestial, pedimos que libertes aqueles que pensam demais sobre espiritualidade, de forma que tira a paz em vez de trazer. Pessoas que se torturam com dúvidas teológicas, que vivem em medo de não serem suficientemente espirituais. Que possam entender que relacionamento com Ti é sobre amor, não sobre perfeição religiosa. Ensina-nos que não precisamos ter todas as respostas para ter fé genuína. Ajuda-nos a descansar em Tua graça e não em nosso desempenho espiritual. Queremos intimidade simples contigo.
não ansiedade religiosa complexa que só nos distancia de teu coração. Senhor, oramos por aqueles que não conseguem assistir filme, ler livro ou fazer qualquer atividade sem que a mente dispare em preocupações. Pessoas que não descansam mesmo em momentos de lazer porque pensamentos invadem constantemente. Que esta oração traga a capacidade de estar presente e desfrutar momentos simples. Mostra-lhes que é saudável desligar e recarregar. Ajuda-nos a proteger espaços de descanso sem culpa. Queremos aprender que descansar não é perder tempo, mas necessidade que nos mantém saudáveis para fazer o que importa. Deus provedor, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre herança, testamentos, bens materiais de familiares ainda vivos. Pessoas que se preocupam antecipadamente com divisões futuras, criando tensões desnecessárias, que possam focar em amar e desfrutar pessoas enquanto estão presentes. Ensina-nos que relacionamentos são mais importantes que posses. Ajuda-nos a não transformar bênçãos materiais em maldições relacionais. Queremos viver com coração generoso e desprendido, confiando que Tu supres nossas necessidades sem precisarmos brigar por heranças. Pai misericordioso, oramos por aqueles que remoem conversas com Deus, duvidando se oraram certo, se foram ouvidos, se eram sinceros. Pessoas que até na oração ficam se analisando excessivamente. Que possam entender que Tu ouves o coração, não apenas palavras perfeitas. Ensina-nos que não há fórmula mágica para a oração e que simplicidade sincera vale mais que eloquência calculada. Ajuda-nos a falar contigo como filho fala com pai, sem cerimônia excessiva, mas com reverência amorosa. Queremos orar com liberdade e confiança, não com medo de errar. Senhor, pedimos que libertes aqueles que pensam demais sobre idade apropriada para conquistas, comparando timeline pessoal com outros. Pessoas que se sentem atrasadas na vida, pressionadas por relógios invisíveis da sociedade. Que esta oração traga paz de que cada jornada tem seu próprio tempo. Mostra-lhes que não há atraso em teus planos e que comparação rouba a alegria. Ajuda-nos a celebrar onde estamos, em vez de lamentar onde não estamos. Queremos confiar que teu tempo é perfeito e que não existe idade certa para bênçãos chegarem. Deus de amor, oramos por aqueles que pensam demais sobre morte, tanto própria quanto de pessoas amadas, vivendo em medo antecipado. Pessoas que não desfrutam presente porque temem perda futura. Que possam confiar que vida e morte estão em tuas mãos. Ensina-nos que medo da morte não impede que ela venha, mas impede que vivamos plenamente. Ajuda-nos a valorizar cada dia com pessoas que amamos, sem viver atormentados por eventual separação. Queremos viver bem e confiar que quando chegar nossa hora ou de amados, Tu nos sustentarás. Pai Celestial, pedimos que toques aqueles que pensam demais sobre desperdícios pequenos, não conseguindo relaxar por causa de perfeccionismo excessivo. Pessoas que se atormentam por comida que sobrou, tempo que passou, oportunidades pequenas perdidas. Que possam aprender que nem tudo precisa ser otimizado ao máximo. Ensina-nos que ser humano inclui imperfeições e que vida não é algoritmo eficiente. Ajuda-nos a ter excelência sem neurose, cuidado sem obsessão. Queremos viver com consciência, mas também com graça para pequenas imperfeições inevitáveis. Senhor, oramos por aqueles que não conseguem dormir pensando em argumentos que deveriam ter usado em discussões passadas. Pessoas que reescrevem mentalmente conversas, ensaiando respostas que nunca darão. Que possam soltar estas revisões inúteis e descansar. Mostra-lhes que nenhuma discussão vale sua paz ou sono. Ajuda-nos a aceitar que nem sempre teremos última palavra e está tudo bem.
Queremos ser livres da necessidade de sempre ter razão ou resposta perfeita para tudo. Deus eterno, ao final desta oração, pedimos que cada coração que orou conosco saia transformado desta experiência com Ti. Que a liberdade de confiar sem pensar demais seja realidade palpável em suas vidas. Não queremos apenas ouvir sobre paz, queremos vivê-la diariamente. Ajuda-nos a praticar confiança simples em Ti, a soltar controle, a descansar em Teu cuidado. Que cada manhã seja oportunidade de renovar a escolha de confiar. Queremos viver leves, descansados, confiantes, sabendo que Tu tens controle de tudo. Confiamos em Ti de todo o coração e não em nosso próprio entendimento. Estamos em paz porque estamos em Tuas mãos. Amém. Senhor, Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.